Tudo bem? Nós estamos aqui com mais um vídeo apresentando na sequência do nosso assunto sobre propriedades coligativas das soluções. É interessante que estudar as propriedades coligativas das soluções traz, respostas para algumas questões muito interessantes do nosso cotidiano. Então, por exemplo, na aula de hoje, nós vamos compreender por que é tão difícil cozinhar alimentos em regiões que ficam a grandes altitudes. Nós vamos compreender por que quando a gente está lá fervendo a água está fervendo e está lá no fogo, fervendo no fogão, e aí a gente acrescenta uma colher de açúcar, por exemplo, a fervura cessa imediatamente. Como funciona a panela de pressão? Como funciona a panela de pressão? Qual o princípio científico por trás do funcionamento eficiente das panelas de pressão, tá certo? Então me acompanhe nessa aula que nós trataremos sobre duas propriedades coligativas intimamente relacionadas uma com a outra, que são tonoscopia e ebulioscopia. Lembrando que propriedades coligativas são aquelas propriedades que dependem única e exclusivamente da quantidade de soluto dissolvido na solução. Então a gente vai verificar aí. O que seria tonoscopia? Tonoscopia, Tonos tem a ver com pressão, Então, tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão de vapor de um líquido, esse abaixamento provocado pela adição de um soluto não volátil, ok? Então, quando você adiciona um soluto a uma solução, um soluto a um líquido, formando ali uma solução, a pressão de vapor daquele líquido diminui, tá? E ebulioscopia, o que seria ebulioscopia? Então, ebulioscopia é o estudo do aumento da temperatura de ebulição de um líquido causado pelo acréscimo, neste líquido de um soluto não volátil. Então, quando você adiciona um soluto a um líquido, duas coisas acontecem dentro do estudo que nós estamos fazendo. Primeira coisa, a pressão de vapor do líquido diminui, ou seja, ele fica mais difícil de evaporar, Então ele produz menos vapores. Segunda coisa, a sua temperatura de ebulição também aumenta. Ou seja, eu vou precisar de mais energia para fazer aquele líquido entrar em ebulição, ok? Então vamos mostrar aqui um esquema, Olha só, então aqui eu tenho a água, considerada água pura, seria água deionizada ou destilada, contendo só moléculas de água, Então ela tem aqui uma pressão de vapor, ou seja, ela evapora com uma certa facilidade. Quando você adiciona sobre a água o açúcar, o que acontece? A quantidade de partículas com açúcar, a quantidade de partículas que passam da fase líquida para a fase de vapor após a adição do açúcar diminui bastante. Ou seja, há um abaixamento da pressão de vapor de um líquido após a adição sobre este líquido de um soluto não volátil, tá bem? Então, isso é uma coisa que acontece. Então, veja aqui este gráfico. E aí a gente pode analisar aqui a eficiência do soluto, sobre o abaixamento da pressão de vapor. Então, imagine que aqui eu tenha uma pressão de vapor almejada, E aí eu tenho aqui o solvente puro. Então, veja que o solvente puro atinge essa pressão P0 numa temperatura T0. Aqui, ó, tá? A temperatura está aumentando nesse sentido, Depois que eu adiciono o soluto C1 aqui, ó, tá? O que acontece? A temperatura aumenta,
ou seja, a temperatura necessária para que a pressão de vapor atinja a pressão PO, precisa ser uma temperatura maior, né? Precisa ser uma temperatura maior. Se eu acrescentar, né, mais soluto, se eu aumentar a quantidade de soluto, se eu aumentar a concentração do soluto para uma quantidade C2, né? Veja que quanto mais soluto eu tenho, mais energia eu vou precisar, eu vou ter que aumentar a temperatura para que a pressão venha a atingir a pressão de P0, tá certo? Ou seja, quando eu acrescento um soluto, tá? Quando eu acrescento um soluto, eu abaixo a pressão de vapor do líquido, eu abaixo. Ou seja, para eu atingir a mesma pressão que eu tinha antes, eu vou precisar de mais energia, de mais temperatura, tá certo? De mais temperatura. Ou eu posso considerar aqui esse gráfico sob a questão da ebulioscopia, sob a perspectiva da ebulioscopia. Então o que acontece? Imagine que essa pressão aqui é a pressão atmosférica necessária para que um líquido comece a entrar em ebulição. Um líquido entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica do local, certo? Então imagine que P0 seja a pressão atmosférica do local, né? Ou seja, o líquido para entrar em ebulição precisa atingir aquela pressão de vapor, igual à pressão atmosférica, tá certo? Então imagine que aqui o líquido puro, né, o solvente puro, atinge a temperatura T0. Mas quando você acrescenta o soluto, o que acontece? A temperatura T1, ou seja, aumentou a temperatura. Certamente que T1 é maior do que T0, né? Está aumentando para cá, ok? Então, para eu chegar nesse mesmo nível de pressão, eu vou precisar de mais temperatura, de mais energia. A mesma coisa acontece se eu aumentar a quantidade de soluto, tá certo? Aumentando a quantidade de soluto, eu vou precisar de mais energia para poder evaporar ou entrar em ebulição a água, né? E aí a gente entende uma coisa, por exemplo, né? Veja lá o Mar Morto. O que acontece com o Mar Morto? O Mar Morto ele tem uma grande concentração de sólido insolúvel, né? De soluto não volátil. Perdão, eu falei sólido insolúvel, né? Na verdade, o sólido é solúvel, está dissolvido, são sais minerais que estão dissolvidos na água do Mar Morto, né? Na verdade, são sólidos não voláteis, né? Que são sais minerais. Então, lá no Mar Morto, eu tenho bastante sais dissolvidos, tá bom? Tenho bastante. O que significa isso? Que a pressão de vapor da água do Mar Morto diminuiu. Ou seja, cada dia que evapora a água do Mar Morto, a concentração da água aumenta, né? Porque está indo embora o solvente, o soluto está ficando mais concentrado lá na água, né? Isso faz com que a pressão de vapor diminua e, consequentemente, diminua a quantidade de água que evapora. Se não fosse essa propriedade coligativa da diminuição da pressão de vapor de um líquido, certamente a água do Mar Morto já teria evaporado há muito tempo, né? Acontece que ela vai evaporando, o Mar Morto vai ficando cada vez mais concentrado, lá você vê as pessoas até boiando lá, né? Você vê como a densidade da água é elevada, né? Devido à quantidade de sais dissolvidos ali, a concentração é muito elevada, né? E aí a pressão de vapor da água lá diminui muito. O que significa diminuir a pressão de vapor? Significa que diminui a evaporação, diminui a quantidade de solvente no estado de vapor. E é por isso que o Mar Morto está por lá ainda, né? Senão ele já teria evaporado há muito tempo, se não fosse essa propriedade coligativa, né? Agora veja, a ebulição tem a ver com a pressão atmosférica, ok? Tem a ver com a pressão atmosférica, tem a ver com a altitude, claro, né? Então veja, a ebulição tem a ver com a pressão atmosférica, que por sua vez tem a ver com a altitude. Como eu já expliquei numa aula anterior, o líquido ele quer sair por todas as
todos os lados, inclusive por aqui. Por que ele não sai por cima? Por causa da pressão atmosférica. Para que ele saia através da ebulição, a pressão de vapor do líquido tem que se igualar à pressão atmosférica sobre o líquido, né? Tá certo? Então, quanto maior for a pressão atmosférica, mais difícil vai ser o líquido entrar em ebulição. Maior será a temperatura de ebulição. Quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura necessária para fazer com que a pressão de vapor do líquido se iguale à pressão atmosférica, tá certo? Essa pressão é máxima, a temperatura ao nível do mar, né? Ao nível do mar. É onde a pressão atmosférica é máxima. Aonde a pressão atmosférica é máxima, a temperatura de ebulição das substâncias será máxima. Então, por isso é que a gente diz que a temperatura de ebulição da água pura ao nível do mar é 100 graus Celsius. Eu estou aqui em São Paulo. São Paulo, ela não fica no litoral, né? Fica acima do litoral. Então, a gente sabe bem que a pressão atmosférica aqui em São Paulo é menor do que a pressão atmosférica lá em Santos, por exemplo. Tá certo? Então, significa o quê? Que aqui em São Paulo, a temperatura de ebulição da água é menor do que lá em Santos. Lá em Santos é 100 graus Celsius. Aqui é menor do que lá em Santos, tá certo? Então, aonde você está com a pressão máxima, a temperatura de ebulição é máxima. Então, veja aqui, por exemplo, olha, nesse gráfico você tem aqui a altitude, né? De 0 ao nível do mar até 9.000 metros de altitude. Lá, mais alto do que o Everest. O Everest é 8.800, né? Então aqui você veja, olha, altitude 0, pressão atmosférica 760 milímetros de mercúrio. Aqui está em centímetro, né? Ponto de ebulição ou temperatura de ebulição da água 100 graus. Se você sobe 500 metros, a água já passa a evaporar, a entrar em ebulição, né? A gente sempre confunde esses termos, né? Ela começa a entrar em ebulição a 98. Agora imagine, se você estiver a 9.000 metros de altitude, quase mais alto que o Everest, lá a água entra em ebulição a 70 graus. Imagine o que seria cozinhar um alimento a 9.000 metros de altitude. Que dificuldade, porque a água, a temperatura de ebulição dela, ela aumenta até a temperatura de ebulição, né? Depois da temperatura de ebulição, depois que ela começa a ferver, a temperatura não aumenta mais. Ou seja, lá a 9.000 metros de altitude, a temperatura de ebulição da água é 70 graus. É a temperatura máxima que a água atinge. O que seria difícil cozinhar o alimento a 70 graus, né? Você teria que deixar horas lá dentro daquela água e talvez alguns alimentos levaria horas cozinhando, gastando energia, gastando gás, né? Por quê? Porque a temperatura de ebulição da água. Ah, mas e se eu aumentar a chama? Não interessa, não adianta. Porque se você aumentar a chama, a água vai entrar em ebulição, a ebulição aumenta, mas a temperatura não aumenta. A temperatura é essa, 70 graus. Não passa disso, né? Então, o lugar mais alto que a gente conhece, que se tem notícia, eu dei uma pesquisada, é esta cidade aqui, que na verdade não é bem uma cidade, não tem infraestrutura de uma cidade, chama-se Larinconda, no Peru, fica 5.100 metros de altitude, né? Então a temperatura lá de ebulição deve ficar em torno de 80 graus. Então imagine como é difícil cozinhar os alimentos lá em Larinconda, no estado do Peru, né? 5.100 metros. Então o alimento demora demais para cozinhar, porque a água começa a ferver e não sobe mais a temperatura, né? Por exemplo, o Everest, olha lá, 8.848 metros, né? A temperatura de ebulição da água lá é 71 graus. Então, a 71 graus, a água começa a ferver, a temperatura não sobe mais. O que fazer para
cozinhar o alimento em ambientes em que a água ferve mais baixo, usando um recurso muito eficiente chamado panela de pressão. Qual é a ciência por trás da panela de pressão? É simples, né? Você prende aqui, a água começa a ferver, o vapor se acumula aqui, aumentando uma pressão atmosférica artificial, né? Porque isso aqui é um ambiente fechado, o vapor vem para cá, à medida que o vapor vem para cá, aumenta a quantidade de vapor, aumenta a pressão de vapor em cima, que a gente pode comparar com a pressão atmosférica, né? Então a pressão aqui em cima faz com que aumente a temperatura de ebulição, ou seja, eu vou precisar de mais energia aqui para que a água comece a entrar em ebulição. Então a água que entrava a 100 graus agora precisa de 105. Aí ela começa a ferver a 105, vem mais vapor para cá, a pressão aumenta aqui, 105 já não é mais suficiente, eu vou precisar de 110. E assim a pressão dentro da panela faz com que a temperatura de ebulição da água aumente. A temperatura de ebulição da água aumentando acelera a reação de cozimento, acelera as reações de cozimento. O cozimento se dá muito mais rápido, tá certo? É claro que não precisa ser muito esperto para entender que eu estou lidando com uma bomba aqui, né? Porque eu estou armazenando energia dentro desse recipiente. Normalmente a panela de pressão ela já tem uma capacidade para suportar uma pressão grande aí dentro. Acontece que, mesmo assim, você tem equipamentos para controlar a quantidade de vapor aqui. Eu não posso deixar que esse vapor aqui aumente indefinidamente, porque aumenta a pressão aqui. Aí eu preciso de mais energia para fazer a água entrar em ebulição. A água entra em ebulição, quanto mais vapor aqui, mais a pressão sobre o líquido, mais energia eu preciso, enfim, eu vou armazenando energia aí dentro. Chega uma hora que eu tenho um conteúdo de energia aí dentro assustador, tá certo? Para que isso não aconteça, para que eu não vá armazenando energia aí até um ponto que nem mesmo as paredes da panela viessem a suportar, o que acontece? Nós temos dois mecanismos de segurança. O primeiro é a própria válvula aqui, né? Então aqui o certo é esse vaporzinho sair por esses furinhos e deve sair por todos eles, de forma que até fique girando esta válvula aí. Isso daqui é para impedir que a quantidade de vapor aqui assuma níveis perigosos. Então isso tem que estar girando e o vapor tem que estar saindo. Por isso, periodicamente tem que ser lavado isso daqui, tem que abrir ali com alguma coisa pontiaguda, alguma, né, para uma agulha especial, enfim, para limpar isso aqui, né? Agora, imagine que isso aqui entrou casca de feijão, sei lá o que dentro e entupiu. Então o que você tem? Você tem essa válvula, que é uma válvula de segurança que ela precisa ser rompida aqui, né? Quando chega um determinado nível de pressão aqui dentro, essa válvula sai e aí o vapor em excesso vai embora, né? Se estes instrumentos, se esses mecanismos de segurança não estiverem funcionando bem, a quantidade de vapor ali dentro e a temperatura, né? Porque o vapor aumenta, a temperatura aumenta. O vapor aumenta, a temperatura aumenta. O vapor aumenta, a temperatura aumenta. Então, a temperatura chega a 120 graus, 130 graus aí dentro. Uma coisa assustadora, tá certo? Então, é muito perigoso isso. Pode explodir isso daqui. Existem muitos registros desse tipo de acidente. Então, por exemplo, aqui, olha, 2018, essa notícia de 2018, panela de pressão explode em cozinha de escola e deixa merendeiras feridas. 3 funcionárias aqui no estado de São Paulo, tá certo? Ó, em Valparaíso, em São Paulo. Né? Olha só como ficou a cozinha. Era um fogão industrial, foi completamente destruído, né? Então, precisa ter muito cuidado com as panelas de pressão, tá certo?
Na próxima aula, nós continuaremos estudando as propriedades coligativas e vamos analisar uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Nós vimos há pouco tempo atrás uma cervejaria em Minas Gerais enfrentando uma dificuldade tremenda com contaminação por um álcool que era colocado para resfriar a cerveja. Na próxima aula a gente vai explicar o mecanismo de resfriamento das soluções. Até lá!